Boa tarde, gente! Bem-vindos à nossa aula. Hoje é a nossa aula de Geografia. Nós vamos começar hoje a nossa apostila 3, tá? Nós vamos começar a nossa apostila 3 e o assunto da nossa apostila 3 é pluralidade cultural. Pluralidade cultural, gente, o que é pluralidade cultural, né? O que significa essa palavra? Pluralidade vem de plural. E plural significa muitos, né? Vários. Então, pluralidade cultural, muitas culturas, né? Uma mistura de culturas. E aí eu coloquei essa imagem aí para vocês, para representar essa mistura de culturas que existe aqui no Brasil. Então, para começar, vou passar para vocês a definição, então, de pluralidade cultural. Pluralidade cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização de características culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional. Ou seja, é reconhecer e valorizar as diferentes culturas que existem aqui no Brasil. E nós sabemos que o povo brasileiro ele se originou a partir da mistura de 3 povos, né? O índio, o branco português e o africano. O brasileiro surgiu a partir da mistura desses 3 povos. Mas nós sabemos que depois de muitos anos vieram para cá outros povos, né, que participaram dessa miscigenação que hoje é o povo brasileiro. Nós sabemos que vieram para cá os alemães, os japoneses, os africanos, os italianos e os indianos. Como vários outros, né? Os chineses, holandeses, muitos outros povos vieram para cá. E cada povo desse que veio para cá trouxe consigo um pouquinho da sua cultura, do seu país, né? Na culinária, na dança, o modo de falar, o modo de se vestir, né? Cada povo desse trouxe consigo a sua cultura e aqui acabou se misturando com a cultura que já existia. Então, nós herdamos, por exemplo, costumes, né? Comidas como macarronada, cachorro-quente, o pão, o quibe, o sushi e o vinho, né? Esses são alguns dos alimentos que estão presentes hoje na culinária brasileira e que têm origem em outros países. Vieram para cá junto com os imigrantes desses países. Então, o Brasil, eu coloquei para vocês, que é como se fosse uma colcha de retalhos, né? São povos diferentes, culturas diferentes, com um tipo de falar diferente, mas que juntos formam o povo brasileiro. Se você for, por exemplo, lá para o sul do país, você nota uma diferença muito grande no modo de se vestir, no jeito de falar. Se você vai para o norte, você já percebe uma diferença muito grande também, né? No tipo de falar, a velocidade também, né? Às vezes o pessoal tem costume de dizer que o pessoal fala muito rápido, usa muita gíria. Isso é um costume daquela região. Então, o Brasil é uma coxa de retalhos. São povos diferentes que unidos formam o povo brasileiro. Na página 4 da apostila de vocês tem um cordel chamado pluralidade cultural. Lá na apostila de vocês, ele não está completo. Ele está resumido, né? Ele está aí só resumido em 4 estrofes. Mas eu trouxe para vocês ele na versão completa, para vocês verem como é rico e como é bonito esse cordel, que fala justamente da diversidade que existe aqui no Brasil. E aí eu vou ler para vocês esse cordel na íntegra. Nosso país é exemplo da grande diversidade, por sua rica cultura, sinal de brasilidade. Com todas as diferenças, mostra a sua pluralidade. Terra dos muitos sotaques, cores e manifestações, e com as várias etnias, preservando as tradições. As diferenças existem,
entre as várias regiões. Nordestino fala oxente, que é próprio da região. O mineiro fala uai, com muita satisfação. O gaúcho já fala tchê, numa forte expressão. Com tantas as etnias que presentes aqui estão, o negro, branco e índio formaram esta nação. Os brasileiros são frutos desta miscigenação. O Brasil é um grande palco de bela apresentação, do frevo, samba e forró, carnaval e folião, ciranda e coco de roda, xote, chachado e bailão. É o país do futebol, do ritmo e religião, do reggae e bumba meu boi, presentes no Maranhão, do alegre axé da Bahia, com toda a animação. Tem a festa do Divino, que é muito popular. Tem a folia de reis, maracatu para dançar. Além da bela catira e o belo boi bumbá. A nossa cultura é rica, pois tem forte tradição na música e na poesia e também na religião. O carnaval e futebol é verdadeira paixão. A cultura religiosa demonstra fé popular, romarias a Padre Cícero, Grande Círio no Pará. Procissão do fogaréu faz Goiás iluminar. Terra das vaquejadas, das festas de apartação, famosas pegas de boi que existem no sertão. Vaqueiros e repentistas fazem sua louvação. As festas de boiadeiros, de cowboy e de peão. Grande festa de rodeio que causa admiração, com locutores famosos que falam com emoção. Famosas festas juninas é uma grande tradição. No Nordeste brasileiro é a maior animação. Fogueira e milho assado, quadrilha, forró e quentão. Lá para as bandas da Amazônia, bem no meio da floresta, caprichoso e garantido, fazem a maior festa. Os turistas que lá vão dizem não ter outra como esta. Esse é o país da alegria, é cheio de sonoridade, tem rimo de todo jeito, forte musicalidade. Sendo um misto de beleza, é sua própria identidade. Terra dos vários sabores, com culinária aprovada. Pamonha e acarajé, pé de moleque, feijoada. Baião de dois, tapioca, carne de sol e galinhada. Tem pato no tucupi e também no tacacá. Tem churrasco com fartura e o gostoso munguzá. O chimarrão lá no sul e na Bahia o vatapá. Nossa cultura é marcada pelos afrodescendentes, um povo de muita garra e de coração valente, que migraram lá da África para o nosso continente. Os nativos do Brasil, ameríndios brasileiros, foram quase exterminados pelos brancos estrangeiros. Relutaram e sobrevivem, povo forte e verdadeiro. Amamos esse Brasil, eita país arretado. Expresso em alta voz, falo para todo lado. Não importa a região, nem tampouco o estado. Pode ser aqui no norte ou também lá no nordeste, até no longínquo sul ou lá no rico sudeste. Em todo lugar é bom, inclusive o centro-oeste. Em todo lugar é bom, dá gosto aqui viver. Esse país é tão grande, tem riquezas para valer. E para ele ser melhor, falta corrupção varrer. Esse é um breve relato da nossa pluralidade. O Brasil é um país que tem sua identidade. Mostra em todos os ritmos a sua originalidade. Então, esse é um cordel, tá? Tem na apostila de vocês. Na apostila, como eu falei, ele está resumido. Aqui eu trouxe a versão completa para vocês verem como que ele é bem grande, bem rico, né? E ele fala justamente dessa diversidade que existe aqui no Brasil, dessa mistura.
O Brasil é um país, sim, muito privilegiado, justamente porque nós temos um pouquinho de cada país do mundo. Nós temos na nossa cultura, na nossa identidade, um pouquinho de cada lugar do mundo. E é isso que faz o Brasil ser tão rico, né? Ser um país tão especial. Então, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho de pluralidade e vou encerrar colocando para vocês o para casa que vocês têm que fazer. Nós vamos corrigir na próxima aula, na quinta-feira, a apostila página 4 e 5 e o livro de atividades página 63, da apostila 3. Então, na próxima aula, que é na quinta-feira, nós vamos fazer a correção dessas atividades, beleza?